Centro de gravidade baricentro. Bom, os sistemas para distribuição de massa o sistema para distribuições de massa, né? Eles podem ser de dois tipos: massa discreta e massa contínua. Certo? Em relação ao conjunto da massa discreta, nós vimos em vídeos anteriores, por exemplo, esse sistema aqui, nós temos um referencial aqui, O, certo? E aqui, partículas. O sistema de partículas. P1, P2, né? P3 e assim por diante. E um certo PI, certo? De coordenadas XI, YI e ZI, né? Aqui nós temos os vetores de posição, certo? R2, R1, R3, tá? Bom, genericamente, vamos supor que tem um ponto PI, certo? E variando de 1 a N, né? Tá? De coordenadas XI, YI e ZI. Quer dizer, é genérico, tá? Então aqui nós temos o vetor de posição RI. Nós vimos em vídeos anteriores, tá? E vamos supor que o centro de gravidade cai aqui. Aliás, ou o centro de massa, certo? Vamos chamar de G, né? Ponto P. Não, ponto G, tá certo. Ponto G, né? De coordenadas X traço, Y traço e Z traço, tá? Vamos desenhar aqui as coordenadas. Coordenada não, os eixos, certo? O X, o Y e o Z, tá? Evidentemente, não está em escala, né? Então nós vimos que o X traço é somatória
de I de 1 até N, de MI XI sobre somatória de MI e indo de 1 a N, certo? Então, M1 vezes X1 mais M2 vezes X2 e assim por diante. E indo de 1 a N, dividido pela somatória das massas, tá certo? M1 mais M2, M3, né? Porque P1 tem massa M1, P2 de massa M2, P3 de massa M3, certo? E assim por diante, tá certo? Nós vimos também que o Y traço, ou seja, a coordenada Y do centro de massa seria somatória de I indo de 1 a N, de MI, YI, sobre somatória de MI, I indo de 1 a N. E Z, analogamente, seria somatória de I indo de 1 a N, de MI, ZI sobre somatória de MI, I indo de 1 a N, tá certo? Aqui vamos desenhar o vetor de posição, tá? R, tá? Aliás, nós vimos também que a gente pode substituir tudo isso aqui por um único desenho, né? Vou fazer aqui bem no cantinho. O ponto genérico PI, certo? Com o seu vetor de posição, RI, tá? E o ponto do centro de massa, né? Que a gente chamou de G, com o seu respectivo vetor de posição R, tá? Aqui é X, Y, Z. Então é X, Y, Z. Então é X, Y, Z, tá? Então essa figura aqui, a gente pode substituí-la por essa, tá? Ponto genérico PI, I indo de 1 a N, tá certo? Então P1, P2, P3 e assim por diante. E o ponto G, o centro de massa, tá certo? Bom, agora vamos para o passo seguinte aqui. Bom, vamos agora falar sobre, propriamente dito, o centro de gravidade ou baricentro. Para um sistema de partículas, né? Bom, acho que é interessante pôr a definição. Então, dado o sistema de pontos materiais, sistema de pontos materiais de massas M1, M2, M3, MN, né? De pesos
P1, P2 e assim por diante, né? PM, certo? Chama-se então centro centro de gravidade ou baricentro um ponto de aplicação da resultante. Desses pesos. Tá certo? O centro de gravidade coincide com o centro de massa do sistema. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Dado o sistema de pontos materiais de massas M1, M2, M3, Mn, de pesos P1, P2, P3, Pn, chama-se então centro de gravidade ou baricentro ao ponto de aplicação da resultante desses pesos, tá certo? O centro de gravidade coincide com o centro de massa do sistema. Então, nós tínhamos visto aqui no quadro anterior que, deixa eu ver aqui fazendo cantinho, que x traço, ou seja, a coordenada do centro de massa seria somatória de 1 até n, certo? De xi, mi, tá certo? Eu estou invertendo aqui, eu tinha escrito mi, xi, mas tanto faz, né? Xi, mi, mas tem uma explicação, depois vocês vão ver por que eu troquei aqui. Tanto faz xi, mi, como mi, xi, tá? Sobre somatória de 1 até n de mi, tá certo? Eu só estou reescrevendo o quadro anterior aqui, certo? Se multiplicarmos em cima e embaixo por G, certo? Aceleração aí da gravidade. Quem que é MI? Quem que é MIG? É o peso, certo? É a força-peso. É massa vezes aceleração. É uma força, massa vezes aceleração. No caso, a força-peso, né? Então, nós vamos ter o quê? Somatória de 1 até n de xi pi sobre somatória de pi e indo de 1 a n. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Foi reescrito aqui a forma lá da coordenada do centro de massa do sistema de partículas, tá certo? Multiplicando em cima e embaixo por G, aceleração da gravidade, certo? MG é o peso, certo? Porque peso
é uma força, né? Massa vezes aceleração. Então fica XI PI. Embaixo também, somatória PI, tá certo? A mesma coisa também vamos fazer para a coordenada do Y traço. Tínhamos escrito o centro de massa, a coordenada Y do centro de massa, somatória e indo de 1 a N, né? Que era YI, MI. E aqui, somatória de MI, certo? E indo de 1 a N. Multiplicando em cima e embaixo, certo? Por G, aqui ó, G, tá certo? Aqui seria o que? A força-peso, certo? Que é MG. Aqui também, tá? Então ficaria somatória e indo de 1 a N de YI PI sobre somatória e de I indo de 1 até N, certo? Sobre somatória e PI. Tá certo? E Z, por sua vez, é a mesma coisa. Z traço, né? Que era somatória e indo de 1 a N, ZI, MI, tá? Sobre somatória e indo de 1 a N, de MI. Aqui também vamos multiplicar em cima e embaixo por G, certo? Aqui nós temos MG, que é a força-peso, e aqui também força-peso, certo? Então fica somatória e indo de 1 a N, certo? ZI, PI, sobre somatória de I, indo de 1 a N, de PI, somatória, tá certo? Então são as três coordenadas, né, sendo calculadas através do peso de cada partícula vezes a distância até o ponto de referência, né? Então, P1 vezes X1 sobre a somatória de P1, né? Aliás, somatória de X1, P1 mais X2 vezes P2 mais X3 vezes P3 mais Xn vezes Pn, assim por diante, sobre embaixo somatória de P1 mais P2 mais P3 e assim por diante até Pn, tá certo? Mesma coisa para Y e Z. Tá certo? Então, vamos para distribuição contínua de massa. Certo? Distribuição contínua de massa. Então, dado um corpo rígido, então, dado um corpo rígido, pode supor que seja decomposto em N partes pequenas
contendo ponto PI, contendo um ponto genérico, né? Um ponto genérico PI de coordenadas. De coordenadas XI, YI e ZI, certo? Sendo I igual a 1, 2, 3, M, certo? Então, dado um corpo rígido, pode-se supor que seja decomposto em N partes pequenas, contendo PI, o valor genérico PI, de coordenadas XI, YI e ZI, sendo I de 1 a N, por exemplo, né? Então, vamos supor um corpo rígido aqui. Então aqui um corpo rígido, tá certo? Vamos pegar um referencial O, tá certo? Um referencial O aqui. Vamos passar os eixos, né? Tá? Então aqui Z, Y e X, tá? Agora é o seguinte, vamos pegar uma porção pequena dele. Tá? E aqui o ponto PI, certo? O ponto PI pertencente a essa pequena porção. E a massa delta MI, tá certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, imaginemos que o corpo rígido, ele que ele pode ser decomposto em N partes pequenas, né? Como foi escrito ali, PI, de coordenadas XY e ZI, sendo I de 1 a N. Então, genericamente, o ponto PI de massa delta MI, quer dizer, P1 de massa delta M1, P2 de massa delta M2 e assim por diante, PN de massa delta MM, tá certo? Então, aumentando o número de partes, vou colocar aqui, ó. Aumentando o número de partes, certo? Porque, veja bem, nós vimos que num sistema de massa discreta, as partículas, elas são soltas, né? Estão espalhadas, certo? De forma que nós podemos até numerá-las. Agora, aqui nesse sistema contínuo, não é possível, tá certo? Não é possível fazer isso, tá? Então, nós vamos aumentar o número de partes dele, né? Então, aumentando o número de partes constituintes, aumentando o número de partes constituintes, o volume de cada porção diminui, tendendo a zero. Certo? Então é o seguinte, ó. Aumentando o número de partes constituintes,
ou seja, dividindo e subdividindo esse corpo rígido, nós estamos aumentando o número de partes constituintes. Ou seja, o volume de cada porção diminui, tendendo a zero, tá certo? Então, desta forma, quando o número de partículas cresce indefinidamente, é o limite para o qual tende o sistema discreto. Então, nós temos o corpo rígido, tá certo? Aumentando o número de partículas constituintes, o volume de cada partícula diminui, tá certo? Então, quando o número de partículas cresce indefinidamente, o sistema contínuo é o limite para o qual tende o sistema discreto, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar aqui o corpo rígido, tá? De novo. Tá? Então aqui é o eixo Z. Z. Aqui é o eixo X. E aqui o eixo Y. Tá? Aqui nós temos uma pequena porção, certo? Genérica, uma pequena porção genérica, um ponto PI pertencente a essa pequena porção genérica, certo? E aqui podemos até desenhar o vetor de posição RI, vai? Tudo bem. Bom, aqui é um sistema contínuo de massa. Se fosse um sistema discreto, como que a gente faria? Se fosse um sistema discreto, tá certo? Seria o quê? Somatória, bom, um pouquinho mais para baixo aqui. O centro de massa, se fosse um sistema discreto, seria somatória de I indo de 1 a N, de XI, delta MI, sobre somatória de delta MI, tá certo? De delta MI. I indo de 1 a N. Só que aqui nós temos um problema, tá certo? Porque não é um sistema discreto, é um sistema contínuo, né? E não dá para numerar as pequenas porções. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o número de partículas, quer dizer, imaginarmos que a gente subdivide aqui em porções menores, ou seja, a gente aumenta o número de partes constituintes e consequentemente, o volume, aumentando o número de partes constituintes, o volume diminui, tá certo? Quer dizer,
quando o número de partículas cresce indefinidamente, o sistema contínuo é o limite para o qual tem o sistema discreto. Tá certo? Então, aqui o que nós temos que fazer, na verdade? Aqui seria o limite. Deixa eu fazer com mais espaço aqui. Então, na verdade, o sistema de massa seria o seguinte, seria o limite de somatória de I indo de 1 a N, certo? De XI vezes ΔMI, certo? A massa ΔMI, aqui ó, ΔMI, certo? Dividido assim, aqui o limite é N tendendo ao infinito. Estamos aumentando o número de partículas constituintes do corpo rígido, tá certo? Então, é o limite de N tendendo ao infinito, de XI ΔMI, dividido pelo limite de N tendendo ao infinito, de somatória e indo de 1 a N, de ΔMI, tá certo? Bom, isso aqui é o seguinte, quando falamos em somatória de partículas infinitesimais, né? Então seria o limite, seria a integral de xi dm, certo? Sobre somatória de dmi, tá certo? Ou seja, a integral é a somatória de x dm sobre somatória de m. Ok? Então, x é igual a somatória de x dm sobre n. O que é a n? É a massa total, tá certo? Somando todas as partículas infinitesimais, somando, é a massa do corpo rígido, tá certo? Então, n é a massa total, tá? Bom, igualmente, y seria também o quê? O limite de n tendendo ao infinito, tá? Somatória de i de 1 a n, tá certo? De yi delta mi dividido pelo limite de n tendendo ao infinito, de somatória e indo de 1 a n, de delta mi, de delta mi, né? De delta m, tá certo? Delta mi, desculpa, delta mi, tá? Então aqui é igual a integral de y dm sobre integral de dm. Fazendo a somatória de todas as partículas infinitesimais, tá certo? Que constitui o corpo rígido, aqui é n, né? Então seria integral de y dm dividido por m, certo? Onde m é a massa total do corpo rígido. E a mesma coisa, o centro de massa relativo à coordenada z, que é o limite de
de n tendendo ao infinito, ou seja, i indo de 1 a n, somatória de zi delta mi, certo? Sobre o limite de somatória i indo de 1 a n, certo? Delta mi. Fazendo o mesmo caminho que os outros, nós chegamos à conclusão que é a integral de z dm sobre m, onde m é a massa total do sistema, certo? Certo? Aqui o y, o z, tá certo? E aqui o x. Aqui nós temos a coordenada, tá certo? É isso aí.